Hoje nós vamos aprofundar sobre os riscos psicossociais e como mapeá-los. De novo esse tema? Sim! Vocês lembram que a gente já mostrou aqui as reportagens que saíram quando começou a falar da atualização da NR1? Começaria a valer em maio de 2025. Essas reportagens traziam os dados de 2024 e agora saíram os dados de 2025 e os números são ainda mais assustadores. Se lá em 2024 a gente tinha 472 mil afastamentos por questões de saúde mental, em 2025 esse número aumentou para 546 mil e isso é ainda mais preocupante. Então hoje a gente vai mostrar aqui para vocês por que é importante a gente continuar falando desse tema e o que a gente precisa fazer para de fato olhar para isso. E aí, também para a gente refletir junto, a gente quer só se adequar à norma ou a gente quer de fato entender que está na hora de começar a mudar o nosso modo de trabalho e cuidar efetivamente dos nossos colaboradores? E aí, de que lado que a sua empresa tá? Roda a vinheta, produção! Gostei. Mas antes da gente entrar no tema, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse de saúde e bem-estar. Bom, e por que será que esses números aumentaram ainda mais de 2024 para 2025? Parte disso vem da mudança do mundo do trabalho. Então, cada vez a gente tem mais pressão por resultados, mais agilidade nas decisões e isso vai diretamente impactar em questões de estresse, ansiedade, depressão, burnout. E nesse contexto, as empresas começaram a perceber o quanto isso impacta no engajamento, na retenção de talentos e na produtividade dos profissionais. Então, mais do que a gente entender só os afastamentos por questões graves, a gente tem que trabalhar na prevenção, né? E olhar de fato o que a gente pode fazer para mitigar situações que estão aí, riscos que a gente consegue ver e consegue prevenir. Bom, recentemente a gente fez um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês no card sobre as documentações que precisam estar ali na norma, a atualização da NR1. Mas hoje nós vamos falar dos riscos psicossociais. Por exemplo, sobrecarga de trabalho, metas excessivas, inatingíveis, falta de apoio da liderança, conflitos frequentes no ambiente de trabalho. Mas não pode ter conflito? Claro que pode, todo lugar vai ter conflito, mas a gente precisa mediar, precisa manejar esses conflitos de forma adequada. E isso, o apoio da liderança é fundamental. Além do bom e velho problema de comunicação. A gente não tem essa cultura de comunicar claramente e isso pode gerar ruídos aí que geram estresse, ansiedade e tudo mais que a gente vai falar aqui hoje. Quando falamos de risco psicossocial, estamos falando de fatores do ambiente de trabalho que podem afetar a saúde mental dos colaboradores e também o bem-estar e o desempenho dessas pessoas frente ao trabalho. Esses fatores não são eventos isolados, eles vão se acumulando ao longo do tempo, podendo afetar o desempenho, o clima da empresa, a comunicação como um todo e o nível de estresse dessas pessoas. Você lembra que lá no começo do vídeo eu perguntei que lado que a sua empresa tá? Mas de qualquer forma a gente tá aqui para falar com quem tá a fim de fato de cuidar da saúde mental dos colaboradores. Para vocês terem uma ideia, aquele número que eu falei lá no começo de 2025, de 546 mil afastamentos só para saúde mental, dentro desse número, depressão e ansiedade aumentaram 15% em relação a 2024, estando atrás apenas dos problemas de coluna. Se você chegou até aqui, é porque você está de fato a fim de entender como cuidar desses colaboradores. Então já ajeita aí sua postura e vamos seguindo. E aí, como é que está a sua empresa em relação a isso? Vocês têm percebido um aumento de afastamento por CID de saúde mental, queda de engajamento dos profissionais, um turnover, rotatividade maior de profissionais e um clima mais tenso? Esses indicadores, eles não têm uma causa única. Então, vamos falar um pouquinho aqui de várias áreas que a gente precisa olhar. Por exemplo, inclusão e diversidade. Como é que é isso na sua empresa? Existe inclusão e diversidade? E as pessoas, elas são respeitadas da mesma forma por serem exatamente como elas são? E na parte de estresse e saúde mental, isso engloba cuidar também e conciliar a vida pessoal com a profissional. Os seus profissionais estão conseguindo equilibrar isso? Tem, claro e óbvio, muito importante falar sobre assédio e discriminação. Existem vários tipos de assédio, podendo ser moral, sexual, entre outros. Isso existe dentro da sua empresa? E quem passa por uma situação de assédio tem a segurança psicológica dentro do ambiente para poder chegar e fazer uma denúncia e ser acolhido e haver uma investigação concreta a respeito disso? Para a gente pensar no bem-estar geral das
das pessoas, né? Vocês dão benefícios provavelmente, mas é só dar o benefício ou existe um incentivo ao uso disso? Existe um incentivo a uma pausa ao longo do dia, uma pausa para você conseguir descansar e voltar a se concentrar? Ou isso é tratado como desnecessário, como perda de produtividade? Isso é uma boa reflexão para a gente fazer no ambiente como um todo. A maioria das empresas tem lá missão, visão, valores. Os seus colaboradores sabem quais são? Eles estão alinhados com esse ponto? É muito importante para ter uma sinergia entre os objetivos aí que todo mundo quer atingir. A sua empresa tem um plano de desenvolvimento de carreira? Existe um incentivo ao estudo? Existe feedback estruturado para dizer quais são as habilidades necessárias, qual é o caminho para chegar, onde está hoje e onde pode chegar, né? E tudo isso, claro, todas essas coisas que eu falei até aqui dependem de uma gestão estratégica, de uma gestão que também está sabendo o que está acontecendo com a saúde mental das pessoas e tem condição de dar suporte para os colaboradores, né, que tem condição de se comunicar, que também sabe receber um feedback. Então, o treinamento da liderança, da gestão, é extremamente importante para todo esse resto que eu acabei de falar. Olhando para tudo isso de forma estruturada e contínua, a gente vai conseguir melhorar os processos e a gente vai conseguir melhorar o engajamento dos profissionais e, consequentemente, os resultados tanto individuais quanto da empresa como um todo. E aí, quando a gente faz essa lição de casa, né, esse começo aí de tudo, para quem até hoje ainda não fez nada, depois de um tempo a gente vai conseguir, ao invés de remediar, prevenir. E aí a gente vai prevenir e melhorar a experiência de todo mundo e de toda a organização. Bom, e agora que a gente já viu que está tudo interligado, como é que a gente mapeia esses riscos psicossociais? Para isso, a gente precisa entender o processo, como que a gente começa e para onde a gente vai. E a gente vai começar pelo diagnóstico, pela investigação. Então, a gente precisa aplicar uma pesquisa. Com o resultado dessa pesquisa, a gente vai analisar esses resultados, onde que tem risco, se é risco baixo, médio ou grave, né? Isso vai ajudar na parte da execução, por onde a gente vai começar a cuidar desses riscos. Então, em que departamento, quem que está exposto a esse risco psicossocial, qual é o primeiro plano de ação que a gente precisa fazer, por quê? Identificamos, não vai dar para mudar tudo de uma vez, então tem que começar pelos riscos mais graves. Claro, os outros vão entrar no plano de ação, mas a gente vai ter que, no processo, entender o que vai ser primeiro, o que vem depois, etc. E aí, ao longo desse tempo, não é só, lembra que isso a gente também já falou isso aqui em outro vídeo, não é só mapear, tá aqui o documento, né? O documento lá do vídeo anterior. A gente vai mapear e vai precisar agir em cima disso. Então, em feita a análise desse relatório, a gente vai pensar em colocar esses planos de ação. E aí, definir em quanto tempo a gente vai reavaliar, vai acompanhando isso para ver se melhorou os indicadores com o plano de ação que foi feito e se não melhorou, vamos rever e fazer um novo plano de ação. Então não adianta a gente ir pulando. Nem sei o que está acontecendo, já vou treinar minha liderança. Nem sei o que está acontecendo, já vou fazer aqui uma sala de descompressão. Às vezes não é isso que precisa. Então a gente precisa ver o que eu tenho aqui, né? E não ter medo de ver, porque todos os lugares, todas as empresas têm riscos. Não existe empresa sem risco, né? E aí só que a gente precisa saber quais são os nossos. E natural ter como que a gente vai cuidar deles, certo? Para que a gente tenha mais eficácia, mais eficiência nesse processo todo, é legal ter um lugar com tudo isso junto, né? Então, um dashboard com os gráficos, com os resultados, as porcentagens por área, né? Quantas pessoas responderam a pergunta, quais são os departamentos, enfim, tudo que traga indicadores global, porque a gente está falando o tempo inteiro aqui que é para olhar o todo e não só um pedacinho, um negocinho, porque vai influenciar em tudo. E com tudo isso de informação que a gente precisa ter da pesquisa SafeMind, é muito legal se a gente tiver um ambiente com tudo isso junto para conseguir olhar todo. Não é para a gente olhar uma partezinha só. Então, no SafeMind, a gente tem uma plataforma que traz o dashboard com os gráficos, com as informações da pesquisa, a porcentagem de cada resposta. Claro, tudo anonimizado.
né? Mas a gente vai trazer por esfera de apuração, quais são as áreas que a gente vai ter que olhar primeiro, e aí vai trazer planos de ação, você vai conseguir ter um canal de denúncias ali também, que pode ser anônimo ou não, e é uma exigência da norma, tá? Então tudo isso concentrado numa mesma plataforma, e isso ajuda no gerenciamento de toda essa investigação, esse diagnóstico, o planejar, o executar e o controlar. Então, qualquer dúvida que você tiver em relação a isso, se quiser conhecer mais, deixe os seus comentários aqui, que a gente pode fazer vídeos mais sobre isso, ou no nosso próprio site tem informações aí sobre o SafeMind. Na descrição do vídeo, o link sobre esse produto. Então é isso, os riscos psicossociais existem em praticamente todas as empresas. Mas se a sua empresa está realmente afim de colocar o negócio em prática e cuidar dos colaboradores, a gente precisa ter em mente o seguinte fluxo: vamos planejar, vamos executar, vamos monitorar e vamos refazer. Tudo isso vai dar insumos para que você lá no final coloque no seu PGR todo o processo que você fez de melhoria dos seus processos. Bom, se você quiser saber mais o que a empresa tem a ver com a saúde mental dos colaboradores, a gente tem esse vídeo aqui que você pode se aprofundar. E para te ajudar com a questão da documentação, a gente tem esse outro vídeo aqui que você pode olhar e conseguir começar a organizar o que você vai precisar lá no final, lá no seu PGR. E claro, né, para ter mais conteúdo sobre saúde de um modo geral, saúde mental ou a NR1, se inscreve no canal que a gente vai estar sempre por aqui. E aí eu quero saber, a sua empresa já começou a falar sobre isso? Deixa aqui nos comentários pra gente e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!